Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. Tá? Então, a gente traz aqui informações sobre como conduzir dentro da APS uma pessoa portadora do vírus HIV, que é diferente da doença AIDS. Existem pessoas convivendo com HIV que não necessariamente estão adoecidas e existem pessoas que contêm a doença por não estarem fazendo tratamento, não terem tido a oportunidade de diagnóstico. E hoje a gente já conta com tecnologias disponíveis até na rede pública, no Sistema Único de Saúde, para que a gente possa prevenir a infecção pelo vírus e conseguir aqui, através dessa aula, informar como ocorre essa prevenção através do PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Então, eu começo aqui falando sobre um caso clínico, o JCP, uma pessoa de sexo masculino, 38 anos, foi atendido numa unidade básica de saúde do município. Ele é conhecido como João, no primeiro nome, é um homem cisgênero, foi diagnosticado com HIV há 3 anos, após realizar um exame de rotina por meio de aconselhamento em serviço de saúde. Ele apresentou, à época, uma contagem de linfócitos CD4 em torno de 250 células por milímetro cúbico e uma carga viral detectável. Desde então, iniciou o acompanhamento especializado em terapia antirretroviral diária com uma boa adesão, mas tem apresentado uma certa dificuldade em manter consultas regulares, devido a fatores socioeconômicos e emocionais. Então, aqui a gente já tem uma pessoa que deu entrada na UBS, foi diagnosticado, fez os exames iniciais para manejo, para programação de tratamento, foi instituído o tratamento. Durante a coordenação do seu cuidado, ele não conseguiu, por alguma situação, manter as consultas regulares, sejam elas socioeconômicas ou emocionais. Atualmente, ele tem se sentido ansioso, com alguns episódios de estresse, sobretudo realizado a uma situação de discriminação do seu diagnóstico, de preconceito dentro do seu ambiente familiar e de trabalho. Ele tem um histórico de doença comórbida, né, mas refere cansaço frequente e teve um quadro de diarreia crônica por volta de 2 meses atrás. Aqui, gente, ele realmente tem, tá? Ele é portador de hipertensão e de cardiopatia. Essa diarreia ela não foi detectada a causa. E a avaliação clínica geral, através dos exames complementares, foi percebido que ele tem uma taxa de linfócitos de 350 e uma carga viral detectável. Então, provavelmente está tendo algum problema ali na adesão terapêutica, no tratamento, no uso regular da medicação. Os sinais vitais dele estavam normais, o peso dentro do normal, peso ponderal, mas tinha tido o histórico de diarreia e perda recente, né? Ele tem demonstrado um pouco de medo em relação à possibilidade de uma exclusão social, uma aparência disso em sua autoestima, a dificuldade de desempenhar uma boa adesão terapêutica no cuidado dele. E, recentemente, tinha sido desligado do trabalho, há cerca de 6 meses, por alguma dificuldade mesmo do seu diagnóstico, né, relacionada ao seu diagnóstico. As comorbidades, como eu falei, ele tem um histórico de ansiedade, tem evoluído com diarreia crônica, hipertensão e cardiopatia. Foi feito os exames complementares, o hemograma estava normal e as sorologias mostravam uma co-infecção com hepatites B e C. E aí a gente frisa a necessidade de um olhar integral, né? O olhar integral, ele vem não somente do fator de risco que é o acometimento pelo vírus. A gente tem que ali entender se existe alguma associação de um quadro infeccioso, uma co-infecção com outros vírus que também são sexualmente transmissíveis, mas que também podem ser mais fáceis de adquirir frente ao diagnóstico de HIV, sobretudo aqueles que não estão com uma carga viral indetectável. Então, cabe a nós, enquanto profissionais de saúde, fazer o manejo integral, excluir diagnósticos secundários, olhar como é que estão as comorbidades. E a gente precisou o quê nesse primeiro momento desse paciente? Esse paciente é um paciente fictício, não é um paciente real. A gente precisou instituir um ajuste do esquema terapêutico para melhorar a eficácia e a adesão, investigar o porquê dessa diarreia crônica,
né? Seja através do especialista focal ou através de investigações iniciais com laboratórios, avaliar como que está a rotina do dia a dia, se existem sintomas associados que vão além da diarreia crônica, como perda de peso, como presença de mucopus na diarreia, descartando ali o paciente que está com uma carga viral de HIV alta, ele está imunossuprimido, então ele pode ter co-infecções por micro-organismos que uma pessoa rígida não necessariamente tem. Então, pode ser uma infecção fúngica, pode ser qualquer outra doença oportunística. E aí foi necessário combinar, né, fazer um acordo compartilhado de adesão terapêutica para monitorização regular dessa carga viral e contagem de CD4. Além disso, como a demanda dele principal foi de uma demanda emocional, que teoricamente interfere diretamente na adesão ao tratamento e no autocuidado, a gente precisa contar com o apoio do profissional da psicologia, que deve estar vinculado àquele serviço, né? Seja no núcleo, nas EMUTs, que antigamente eram os núcleos de apoio à saúde da família, seja no ambulatório especializado, que vai contar ali com esses profissionais para fazer uma abordagem sobre motivacional, né? Sobre engajar mesmo numa terapêutica, entender qual é o potencial dessa doença frente a uma não adesão ao tratamento. E mesmo sendo pessoa portadora do HIV, convivendo com o HIV, ele pode ali passar por uma situação de entender que ele vai conviver como qualquer outra pessoa, tendo uma boa qualidade de vida, escolhendo bem os alimentos, tendo um estilo de vida que propicie gerenciamento de estresse, enfim. Eu digo que a doença física, ela é secundária muitas das vezes por questões emocionais que precisam ser abordadas na individualidade de cada um. E aí, enquanto médico de família e comunidade, a gente tem que também olhar para os núcleos societários que ele está inserido, contextuais, né? Então, olhar o quão pode ter sido um problema, uma demanda de saúde, a forma que encararam o diagnóstico que ele tem dentro do mercado de trabalho, prestar serviços para a comunidade, de informar o que é o potencial do HIV numa pessoa que não trata e uma pessoa que trata, porque existem diferenças muito importantes. Oferecer ali nas unidades básicas de saúde grupos de apoio para que haja suporte tanto para a família que convive com aquela pessoa, como para a pessoa em si. Orientar sobre práticas seguras sexuais, a partir daí, como ter cuidado com uma infecção, um contágio dentro do paciente que está com a carga viral ou não, indetectável, né? E a continuidade da terapia antirretroviral, discussão sobre estratégias de prevenção para parceiros e uso de preservativos. Não necessariamente uma pessoa é parceria sexual de outra que convive com HIV vai ser portadora também, existem formas de prevenção. Esse acompanhamento, como eu já falei, precisa ser multiprofissional, inserindo não somente o médico, que é o que vai fazer o manejo com a avaliação dos exames complementares, seja ele assintomático, não portador de doença e com boa adesão ao tratamento, seja ele aquele que retorna para uma nova adesão. E aí cabe ao médico entender qual a demanda dele ali para direcionar. É uma demanda como do seu João, psicológica, que precisava entender qual a interface ali do HIV com a vida, ou é uma demanda social, não consegue mesmo ir para ser ofertado os exames e a medicação por morar em uma área muito remota da unidade, ou não tem uma cobertura da unidade eficaz, enfim. O enfermeiro dá apoio também para o médico nessa coordenação de cuidado, e o médico apoia o enfermeiro. Então, eu digo que a gente é marido e mulher na atenção primária, né? A gente é parceiro ali. E aí a gente pode demandar de outros interdisciplinas, que é o psicólogo, assistente social, para entender, de acordo com o que o médico e o enfermeiro entendeu, que é a demanda daquela pessoa, direcionamento para sanar a causa inicial, assim, e garantir o monitoramento contínuo, suporte, tratamento necessário. E aí, o que a gente espera, através desse olhar multidisciplinar e amplo, e integral? Melhorar os índices imunológicos, né, que ele tenha mais linfócitos, que são nossas células de defesa contra o vírus, o CD4, reduzir, consequentemente, a carga do vírus, fazer uma adesão melhor à terapia antirretroviral, que são 4 ou 2 comprimidos, depende do esquema, diários, não é mais aquele coquetel imenso como era antigamente. Engajamento sobre práticas de autocuidado, e aí incluem
prática de atividade física, alimentação balanceada, gerenciamento do estresse, uso adequado de medicamentos que podem interagir com os medicamentos da terapia antirretroviral, causar alterações de função renal. A gente tem também que ter uma boa orientação sobre práticas sexuais, porque uma vez que ele tem múltiplos parceiros, a exposição ele pode gerar também a possibilidade de se infectar com outros micro-organismos, como o vírus da hepatite e outros vírus, que são de contágio por via sexual. E aí, promoção de uma estabilidade socioeconômica, que aí envolve outras esferas, e a questão da saúde mental envolve outras esferas, recursos de apoio, benefícios que o governo pode promover, prover para essa pessoa portadora do vírus. E aí a gente conclui, então, que o olhar integral precisa não somente no modelo biomédico, de olhar para a doença, olhar para os órgãos que podem ser afetados, mas também entender que perpassa por uma adesão terapêutica, perpassa por como ele se vê portando o vírus, como as pessoas veem ele, que interfere na forma como ele se vê e como ele se propõe a se cuidar, Agora, falando um pouco sobre a questão da profilaxia, que é uma tecnologia que hoje a gente já é ofertado gratuitamente, que é a profilaxia pré-exposição. Ela pode ter duas formas de utilização. Ela pode ser utilizada de forma diária, ela é parceira de alguém que já tem o diagnóstico de HIV, então o PrEP diário é através de um comprimido todos os dias, sendo que o primeiro são 2 comprimidos, e o medicamento nada mais é do que tenofovir e entricitabina. Ele é ofertado no SUS, ele tem uma eficácia de 99%, sobretudo o uso diário. A gente vai falar de um outro uso posteriormente. E ela é fundamental para pessoas que estejam ali vulneráveis, suscetíveis para essa infecção. E aí a gente tem na literatura pessoas que são mais categoricamente expostas, que são homens que fazem sexo com homens, pessoas com parceiros que já têm HIV, usuários de drogas injetáveis, profissionais do sexo ou pessoas com histórico de outras infecções sexualmente transmissíveis. Mas, por vezes, agora com o aumento dessas infecções, se viu que não precisa mais, não tem necessidade de a gente rotular somente para essa população. Evidências mostram que outras populações também são suscetíveis. E são elas, pessoas com prática sexual desprotegida em múltiplas parcerias, independente do sexo ou da sua orientação sexual, pessoas que procuram diversas vezes o PrEP, o serviço de saúde, e pessoas que fazem práticas sexuais sob o uso de substâncias lícitas ou ilícitas. Então, não é mais uma questão de rótulo. Existem aí pessoas que são portadoras do vírus que não necessariamente a gente entende que seja como antes, E aí, antes da oferta do medicamento, a gente tem que constatar que a testagem é negativa, o teste rápido tem nas unidades básicas de saúde, a avaliação da exclusão de outras doenças, inclusive doença renal crônica, porque é uma medicação que pode interferir, ou com infecções. E o que eu falei sobre a função renal, precisa ser avaliada. E também pessoas que estão tratando HIV, Não faz sentido a gente usar a PrEP porque ela já porta o vírus. E aí, o modo de ação, ele basicamente é bloquear a enzima DNA polimerase do HIV para não fazer com que esse replique-se, É importante falar que existe uma outra forma de utilização, como eu falei lá atrás, que é sobre demanda, é o esquema 2-1-1. Pessoas que estão programando uma relação, que não sabem se podem ou não ser contagiosas do HIV, a gente pode fazer o uso de um esquema que é tomar 2 comprimidos de 24 horas antes. Importante, é igual a pílula da emergência, da anticoncepcional. Quanto mais cedo, melhor a efetividade. Então, começa de 24 horas prévia até 2 horas. Se tomar 1 hora antes da relação, não tem efeito com evidência científica consistente. E aí, toma esses 2 comprimidos de 24 a 2 horas antes da exposição, depois toma mais um comprimido 24 horas depois e depois complementa com mais um comprimido 24 horas depois. Importante entender que só o PrEP ele não vai proteger de outras formas de infecção sexualmente transmissível, como hepatite B, como HPV. Então, os métodos preservativo,
os cuidados de escolher uma relação sexual que faça sentido, respeitosa, para que você não tenha que adquirir outras doenças, é também importante. Isso é muito bem abordado durante uma consulta na atenção primária, deve ser, no caso, né? Pode gerar efeitos colaterais como náuseas, diarreias no início do tratamento. No início também pode gerar aumento do nível de creatinina e uma redução da função renal, então é muito importante evitar sobreuso de outras medicações associadas. Ela reduz a densidade óssea, então ficar de olho em pacientes que já portam osteoporose, o risco de queda. O teste do HIV deve ser ofertado posteriormente, assim como uma avaliação da função renal. E aí a gente também tem muitos desafios aí nessa prática, né, que é barreiras econômicas e sociais, nem todo mundo tem acesso a essas informações, a entender que existe um tratamento profilático, que pode ser feito uma prevenção prévia à exposição, e abordar a questão do estigma e discriminação e orientar sobre o uso diário, que é a melhor forma de se prevenir. Estratégias para enfrentar os desafios seria, de fato, promover a educação em saúde, sobretudo antes do início da vida sexual, e aí a gente frisa a necessidade de ser uma programação inserida na escola, né? A gente tem um programa de saúde na escola, que em parceria com a atenção primária, dentro dos dispositivos comunitários, a gente consegue promover essa informação aos jovens, fazer de uma forma que seja atrativa. A gente tem aí também as redes sociais que ajudam nessa melhor captação de informações, inevitavelmente a gente depende hoje em dia. E aí, botar aqui também para vocês pensarem, dentro das equipes de unidade básica de vocês, o que fazer mesmo uma abordagem comunitária, um diagnóstico, uma situacional, quem são os portadores de HIV, as pessoas que convivem, as parcerias que estão, de fato, também sendo acolhidos, abordados em suas questões, o paciente portador está sendo orientado de fazer o tratamento, existe um fluxo interno dentro da unidade básica, de quanto em quanto tempo esse paciente tem que retornar para uma consulta programada, existem grupos de apoio emocional ali vinculados aos profissionais da EMUT, psicólogo, que possa promover uma informação continuada, diminuindo aí dificuldades de acesso. Existem outras estratégias, pacientes que estão ali buscando um teste rápido, podem, de repente, serem inseridos em outro grupo que possa informar de forma sutil e leve quais as opções que ele tem de prevenção para que não seja mesmo infectado, enfim. Essas são as nossas referências bibliográficas. A gente tem aí o protocolo do Ministério da Saúde e acho que é isso, gente. Tem dúvidas sobre o assunto abordado? Conheça o aplicativo Sofia, respostas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e processos de trabalho. Você também pode acessar pelo site http://sofia.telesaude.ufma.br e não esqueça de se inscrever em nosso canal e seguir as nossas redes sociais.